desafio do varejo é cada vez maior e hoje a gente vai conhecer os segredos, todos os segredos, espero eu, da Privalha, uma marca de e-commerce especializada em marcas de luxo, diferentes outros segmentos, obviamente, e que tem um modelo de negócio muito curioso. Hoje eu estou aqui com a Mayra Palacios, ela é CMO da Privalha. Bem-vinda, Mayra. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você. É um prazer receber você aqui na temporada de CMOs da Monki. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, Terra. Boa. Bom, eu queria que você se apresentasse primeiro. Você tem um histórico profissional muito legal, muito diverso. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa história. E daí a gente começa a mergulhar no mundo Privalha. Beleza. Eu sou a Mayra Palacios. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. Tá bom? Eu tenho 40 anos, Semana passada eu completei 40 anos, então eu entrei Parabéns. para os Zentas. Tenho uma filhota, sou casada. Alice é o nome dela, já tinha falado isso aqui. Uhum. E eu tenho quase 16 anos trabalhando no mercado corporativo. Tive a sorte de começar no trainee da Ambev e desde então eu trabalhei em várias empresas de bens de consumo. E sempre com vários desafios de como tornar marcas relevantes e como contar histórias e conectar com as pessoas, né? Fazer as marcas darem certo, Uhum. né? O que a gente chama de dar certo dentro do marketing. Fiz uma mudança recente para a Privalha, onde eu tô entrando agora no meu 10º mês. Então, agora sim eu estou no varejo. Passei pelo BK também, Sim, sim. varejo, mas agora é um varejo, né? Mais intenso, né, no e-commerce, né, numa empresa de tecnologia. Então, fiz esse movimento muito pensado na minha carreira, mas nada melhor do que você fazer uma migração para uma marca que você é consumidora. Eu sempre fui Que consumidora da legal. Privalha desde o começo, então, desde a minha primeira conversa, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Então, eu poderia dizer que hoje eu tô num lugar muito feliz e realizada de estar onde eu tô. E aprendendo todos os dias, né? Que é isso que acho que nos mantém vivos. E eu acho que para um marqueteiro é o que vale no final, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória. E espero poder dividir algumas coisas, principalmente sobre o varejo e sobre essa loucura boa que tem sido estar no e-commerce há 10 meses. Legal. Você tem uma experiência grande na indústria. A gente está falando aqui em diferentes segmentos. Quando você chegou no varejo, o que essa história que você tem pregressa fez de diferença para você? É, Essa é uma pergunta bem boa. Eu acho que toda a diferença, né? Porque é, na verdade, a única diferença de uma para outra é que a indústria, ela tende a construir mais marca, né, a Uhum. indústria, ela tem essa maturidade de marca, e o que faz com que você tenha investimentos mais robustos, plano de marketing, uma estrutura, uma estratégia. Então, o marketing, ele tá no centro, Uhum. né, de uma indústria, né, porque ou você tá falando dos produtos, que são os que movem, né, no varejo é um pouco diferente, mas também caminhando para. Uhum. Porque no fundo, hoje, a construção das marcas, elas têm que estar unificadas. Todo mundo tem que pensar marca, todo mundo tem que pensar a longo prazo e todo mundo tem que pensar nessa conexão com os consumidores, né? Independente se você é indústria. Só que a indústria tá um pouquinho na frente. E aí, minha opinião e um pouco do que eu tenho visto. Então, essa minha experiência, e eu vim pra cá exatamente pra isso, né? Uhum. Como eu falei, né? Eu tenho um histórico aí de campanhas bem ousadas, né? Que conectaram efetivamente com o consumidor, que criaram relevância para as marcas. Que eu tenho uma teoria que diz que o pior que pode acontecer é ninguém falar sobre você. É Ou verdade. ninguém saber que você existe. Né? O pior que pode acontecer para uma marca é isso. Então, como eu vim construindo isso na indústria, com diversas marcas que eu tive a sorte de trabalhar, Uhum. eu já trabalhei com Guaraná Antártica, trabalhei com Burger King, trabalhei com marcas muito icônicas, Nivea, Nivea, que é uma marca Nivea, uma delícia de marca, incrível. porque acho que é uma das únicas marcas que não é brasileira, mas as pessoas acham que ela é brasileira, de tão forte que ela é no Brasil, né? Havaianas, eu também tive a sorte de trabalhar. Então, assim, eu vim com esse desafio para a Privalha. Então, assim, como a gente vai construir essa marca? Sobre o Uhum. que essa marca fala, onde ela ressoa, qual é o território dela, né? E como a gente cria relevância, como que a gente tem coragem, como a gente cria campanhas criativas, disruptivas dentro do e-commerce, né? Quando você é o menorzinho e o desafiador, que é Uhum. muito a lógica do BK versus
o McDonald's, né. Agora você pode falar. Eh, Antes podia também. podia, né. Então quando você tem uma menor, né, com gigantes, quando você tem essa lógica da Golias, Uhum. você acaba tendo que, ir para o caminho da criatividade e da relevância. Você tem menos dinheiro de mídia, Sim. né, você tem menos lugares aonde você tá aparecendo e momentos aonde você tá aparecendo, né, nesse momento de disputa, da atenção, e aí o seu conteúdo tem que ser muito bom. As pessoas precisam falar sobre você, as pessoas precisam achar aquilo legal, Uhum. né. Então eu vim com um pouco com essa lógica para a Privalha, e eu acho que o varejo, hoje as marcas do varejo também precisam um pouco dessa atenção. Várias delas têm tentado se construir, né, mas como que a gente cria marcas relevantes e não só, a compra da necessidade no varejo, né. Você tem uma necessidade, você lembra da Uhum. experiência, você lembra da conveniência. Não é só isso, né. Como você cria histórias relevantes contadas pelas marcas do varejo também. Então, essa foi a minha missão, e esse é um pouco da vantagem que eu tenho hoje por ter trabalhado na indústria há tanto tempo, né, onde o marketing tá um pouco mais no centro mesmo, então mas essa é a minha missão hoje na Privalha, a gente tem feito coisas bem legais, contar, pra marca Uhum. mesmo, né, pra marca ganhar essa relevância, essa presença, e é um pouco da minha missão daqui pra frente. Sim. É muito desafiador, eu acho, você trazer personalidade para uma marca de varejo, de venda de varejo, né. Uhum, Primeiro porque você tem a interferência das grandes campanhas da indústria, que falam muito sobre os produtos dela e você tem que sim. usar isso em benefício à Uhum. construção da sua marca. E segundo que e-commerce, basicamente você não vê na rua, né. Você não vê a marca Privalha na É. rua, a não ser numa eventual campanha. Uhum. Então, pra mim tem esse desafio grande. Que você acha dessa afirmação do Rodrigo Terra? Eu tenho minhas dúvidas, Terra, porque eu acho que também, as marcas 100% digitais, né, nativas digitais, é o caso, por exemplo, da gente que é um e-commerce, nascemos assim, elas têm uma vantagem que elas são muito, moldáveis e elas estão muito presentes, elas não estão presentes na rua, mas elas estão presentes em todos os devices, Uhum. né, elas estão presentes na vida. A gente é muito impressionante quando a gente olha os dados, né, de quanto tempo as pessoas gastam na Privalha, né, as pessoas gastam em média hoje, elas ficam mais ou menos 14 minutos por entrada na Privalha, é Caramba, muita coisa. Então eu efetivamente eu estou presente na vida delas. sem dúvida. Dessa história de que eu não tô na rua, mas eu tô num device que ela não larga mais, né. Uhum. Então assim, eu sou hoje fonte e a gente tem pesquisas inclusive disso, a gente tem falado bastante sobre essa história do entretenimento. Entretenimento eu acho que é a virada do jogo Sem dúvida. hoje, né, do varejo no mundo que estamos vivendo, as pessoas querem se entreter. E aí a gente tem falado um pouco sobre isso, né, que a nossa essência é essa, a gente nasceu assim, Uhum. né, a gente nasceu há 17 anos atrás, eh, basicamente com só uma plataforma de outlet nessa época, e aí as pessoas começaram a se encantar por um modelo de negócio, porque é um modelo de negócio um pouco viciante, é uma coisa que, tem novidade todos os dias, eu tenho mais de 250 marcas ali dentro, né, eu tenho mais de 600 marcas no meu hall de marcas, nós somos uma Uhum. plataforma multimarcas, mas assim, no dia, se você olhar, eu tenho ali por volta dessas 250, contando todas as unidades de negócio. Imagina. E todos os dias tem coisa nova. E eu tenho esse modelo de flash sales, né, que a Uhum. gente chama, que é, efetivamente, num modelo de outlet, eu tenho campanhas curtas, que tem um estoque limitado, Uhum. e são novidades entrando e saindo. Então, entrando e saindo, uma campanha acaba, então eu gero muito esse FOMO. Então isso pra mim é o nome e sobrenome do entretenimento. E esse é um pouco da minha missão, né, como um e-commerce, pra eu me diferenciar dentro de todos os e-commerces. Então essa história de não estar na rua, acho que não nos afeta, porque a gente tá muito presente, assim. Sem dúvida. Quando eu falo do tempo de navegação, quantas vezes as pessoas entram por dia na nossa plataforma, a gente tem mais de 600.000 visitas por dia, né, de usuários que entram várias vezes Uhum. ao dia. A gente tem uma base grande, né, nossos usuários que entram na Privalha todos os dias pra saber o que tem de novo. Então, assim, sim, isso é presença, Sem né. Então, dúvida. quando você compara com uma marca estar ou não na rua, eh, no mundo de devices, multi-devices de hoje, eu acho que, essa diferença tá cada vez menor, e eu acho que não nos impacta na construção da marca, sabe. Sim. Como é que você vê a Privalha daqui a um ano?
dentro da sua construção de pensamento e Nossa, o a caminho gente que você está acabou seguindo? são tantos projetos, são tantas coisas, a gente acabou de criar um aqui, né. Aham. É A verdade. gente acabou de ter uma ideia Spoiler, aqui, spoiler, spoiler. spoiler, spoiler, É. do que vai acontecer, a gente acabou de ter uma ideia, e são milhões de ideias, assim. Eu acho que a gente tem uma cultura na Privalha, de ouvir as ideias e colocá-las em prática. A gente coloca muita coisa na rua, Uhum. em muito pouco tempo. A gente tem essa, né, essa ambição e somos todos muito apaixonados pelo que a gente faz. Então é um infinito de possibilidades, né. A gente acabou a gente anunciou, né, estamos numa análise do CAD, mas a gente acabou de passar por um momento de venda, né, a Uhum. gente foi comprado por um fundo, na verdade o management junto a um fundo, né, que é a Order VC, que expandiu mais ainda os nossos horizontes, né, a gente era parte de um grupo francês, mas que, né, a gente já estava vários anos com eles e eu acho que a gente estava tentando fazer esse movimento, e isso nos abre um infinito de possibilidades, né, porque a gente agora faz parte de um ecossistema brasileiro, né, num momento em que a gente está avaliando qual é o nosso plano, a gente está exatamente agora, nesse momento, falando dos nossos próximos 3 anos, você perguntou do Sim, primeiro, eu já tô maravilha. pensando, né, É porque 3 anos hoje em dia são 100 anos é praticamente. É, verdade, né, é. então é tudo um ano é muita coisa. Então eu acho que a gente tem muitos projetos para colocar em prática, que vão trazer toda essa parte de construção da marca. Então o que que eu imagino a conclusão desse ano, né, que a marca esteja muito mais em voga, que a marca esteja muito mais presente, que a marca esteja muito mais, eh, abrindo diálogos, eu diria, por assim dizer. Eh mas que também a gente tem muitos projetos que vão de encontro à experiência. Como eu Uhum. trago cada vez mais esse entretenimento, desculpa, tô batendo na mesa aqui, perdão, bati algumas Os vezes e meu Brunos anel fazendo barulho. não vão brigar com você. Eh, Como eu trago também projetos que, deem ênfase e melhorem a nossa experiência e tragam cada vez mais o entretenimento. Então quando você me pergunta desse ano, eu tenho certeza que a gente vai colocar em prática projetos que vão falar sobre entretenimento, vão fazer as pessoas estar cada vez mais conectadas e com vontade de navegar, trazendo uma experiência, né, estado da arte. E ao mesmo tempo, eu quero que a marca esteja, mais presente, mais próxima, mais conectada, mais então acho que os meus projetos em um ano, eles vão de encontro a essas 2 frentes como prioridade. Legal. Vou falar um pouquinho agora sobre um ponto importante. Eu li no seu na sua história que você gosta muito de trabalhar pessoas e com pessoas, Sim, e tem uma questão importante de trabalhar equipes de high performance. perfeito. Tem uma diferença muito grande de gestão, né. Tem gestões que buscam alta performance pela pressão, pelo medo, e eu acho que isso tem vida curta, né. E tem umas que é mais voltada para o lado humano. Eh, qual é o seu caminho, eu imagino qual seja, e que impactos essa característica sua traz de fato nas equipes e no resultado da empresa? Tá, bom, com todas nem preciso falar, que é o lado mais humano, né, mas assim, quais são as bases pra mim, né, eu acho que pra mim, um dos primeiros pontos é a transparência, eu sou isso aqui que você tá vendo Uhum, e a minha transparência com o meu time é o que faz, eh, a gente chegar num segundo ponto, que é um segundo pilar importante pra mim, que é a confiança. Então, assim, eu sou isso aqui, se acontecer alguma coisa, eles vão saber, se tiver alguma coisa acontecendo com eles, eu vou saber também, uhum. porque a gente tem essa questão dessa troca, dessa transparência como base, e o segundo, criando essa confiança. Então a gente tá junto, a gente, a gente tá juntos e caminha juntos, né. E em terceiro lugar, pra mim, eh, tem uma coisa de um estímulo da criatividade. E aí eu parto de um princípio que a gente está juntos construindo. A gente não vai ter todas as respostas e Uhum. depois a gente não vai precisar buscar os culpados e pode ser que a gente erre. E pra mim eu chamo esse terceiro pilar de um incentivo à criatividade, assim. Não só porque somos marqueteiros, porque, né, o marqueteiro tem que ter essa veia, mas, é mais um estímulo das ideias e vamos pra frente, sabe. A gente tem uma ideia, a gente tem uma ideia aqui, a gente tá criando uma ideia, vamos colocar em prática, vamos ver quais são os resultados disso e tudo bem se não der certo, a gente não vai ter todas as respostas de tudo toda hora, Sim. né. Eh,
Então eu acho que mais ou menos esses são os 3 pilares, essa transparência, confiança e esse estímulo à criatividade. É o que guia pra mim, né. Eu tenho várias pessoas que caminham junto comigo, eu tenho amigos que eu fiz que eram de ti do meu time, tem gente que eu consigo carregar comigo, tem gente que não, às vezes você fala: "Putz, eu queria que você viesse", e aí, né, não casa o Sim. momento. Mas eu tenho muito orgulho, assim, de olhar pra trás e ver a carreira das pessoas, né, que eu consegui estimular e sigo estimulando, né. Acho que as pessoas têm que eu tenho tem 2 teorias de vida. Uma pra mim é toda ação tem uma reação. Isso pra mim tá em tudo, absolutamente tudo. Uhum. E aí quando a gente tá falando de pessoas é muito sobre isso, Sem né, dúvida. o impacto que você tem no outro. O impacto de uma coisa que você fala, um dia que você não tá tão bem, e aí você acorda virado e fala um negócio, e tudo bem, você pode pedir desculpa depois, né. Então assim, toda ação tem uma reação, e o segundo, né, que também é uma teoria de vida, eu falo: "Se não tá gostoso, para". Tem que ser legal, cara. Sim. Meu, tem que ser divertido. Você tem que acordar todo dia cara, as pessoas têm que se divertir, entendeu? As pessoas têm que ir trabalhar e você tá com, sabe, com vontade, com felicidade, e aí, sabe, essa energia boa também é no que eu acredito. E essa ação e reação é quando você, né, acorda e você tá ali, e aí você quer estimular essas discussões positivas, você quer, né, acaba impactando todo, e aí quando você vê é uma energia do time todo fluindo, né, de acordo. Então, falei bastante, mas esses são um pouco dos meus Não, mas é pilares de gestão, perfeito. sabe. A transparência e a confiança trazem a coragem, né, na minha opinião. É, coragem eu falei criatividade, mas É, coragem e criatividade é. são muito E estimula o o não ter medo de errar. é isso aí. Porque eu acho que um dos grandes problemas hoje em dia é que as pessoas têm tanto medo de perder o emprego, de serem mal faladas, de serem Muito. canceladas, que o medo tolhe a criatividade, tolhe a confiança, tolhe Né, tudo, assim, e tira a vontade de fazer. total. Eu faço parte de um grupo do Branded House. Sim, eu também. Então, Eu tô nele também. então estamos lá juntos e Ah, lá beleza. acontece essa troca de um jeito muito Sim, legal. sim. Esses grupos pra mim eles tem vários que eu tô, eh, tem me apoiado bastante como profissional, como marqueteira, porque ali você vê exatamente isso, né, você vê essa troca genuína e essa, eh, como eu posso dizer, tipo, beleza, eu também errei Aham, ou aconteceu casos recentes, assim, de marcas que passaram por algumas crises, eu vi um dos grupos, por exemplo, trazer a pra você ter uma ideia do apoio que esses grupos podem trazer aos marqueteiros, né. Eh, teve tem um dos grupos que eu faço parte, aconteceu uma crise com uma marca, e a pessoa responsável por essa marca não estava no grupo, a gente foi buscar a ah, que pessoa legal. no meio da crise, pra trazê-la para o grupo, e aí foi tipo assim: "A gente tá com você, a gente tá com você, a gente tá com Que você, tal incrível. pessoa de tal marca, já passei por uma crise também horrorosa em 2000 e blá, tal pessoa, ah, eu também, olha, veja, estou com você aqui, eu sou de tal marca, e eu já", sabe, Acolhimento incrível. isso é tudo, É, sabe, porque é isso, eu sou dessa teoria também do pior que pode acontecer é ninguém falar sobre você, mas pode dar ruim. sim. Pode dar ruim, depois as pessoas vão esquecer, ou as pessoas né, ou você vai pedir desculpa como marca, ou você vai, né, e as coisas vão andar. As pessoas esquecem das crises depois, né, das marcas, mas sim, tem um risco por trás, né, de tudo que a gente faz. Se a gente quer ter a coragem como pano de fundo, tem um risco associado. Sim. Eu ainda prefiro o risco, eu ainda prefiro que as pessoas falem, né, da marca, do que a marca caia num limbo de um esquecimento que ninguém tá falando sobre. Gestão de pessoas é parecido com maternidade para mim, paternidade. Porque com um filho eu tenho 2 filhos já grandes, né, então tem 25 e 22. Mas eles tudo que eu fiz ao longo da vida foi para ter essa troca de confiança, e eu acho que é meio que natural isso, mas o exemplo faz muita diferença Muita. para trazer essa confiança de fato. E assim, eu tenho um filho que é de exatas, o Bruno. Ele é atuário, é uma profissão super, complexa de lidar, de fazer, e são vários assuntos juntos para poder avalizar um seguro. No final das contas, quem assina se o seguro pode existir ou não, para levar para a SUSEP, lá para o órgão regulador, é o Uhum. atuário. Se Uhum. não tiver um atuário assinando, nada acontece.
E ele sempre foi um cara mais introspectivo, e eu e minha filha totalmente fala até com poste, como a gente brinca. E aí chegou uma fase, sei lá, tinha uns 15 anos, ele sai do quarto, vem falar, vamos fazer. Aí ele chegou assim: pai, é muito difícil viver Olha com você só, e com a Clara, porque olha vocês só. têm uma característica que não é a minha. Cara, minha vida fez assim, quando ele falou isso. E eu voltei para a gestão de pessoas também, porque você tem uma projeção do que você espera das pessoas que muitas vezes não tem na verdade, né, na essência da pessoa. Então, saber ouvir, saber identificar, conhecer um pouco da história das pessoas e como se integrar faz parte dessa construção de confiança e segurança que eu acho bem legal, Com toda certeza. né? Nossa, tô refletindo sobre a minha situação também. É bem parecido, eu tenho uma filha super tímida, tenho uma filha de 5 anos, Uhum, vai fazer 5 agora em março. Também super tímida, não a socialização não é a praia dela, não é isso pra mim foi um aprendizado enorme. A gente ainda, obviamente, tá em várias investigações do que aos 5 anos você ainda não uhum. diagnosticar nada, algumas possibilidades de talvez uma neurodivergência, mas isso também virou a minha vida completamente, assim, de como eu olho, a minha expectativa que eu tenho sobre ela, o impacto que eu tenho sobre ela também. Esses dias a gente estava, eh, ela tá num momento sentindo muita falta da mamãe e tal, na Uhum. hora de sair de casa, e ela me perguntou: "Mas por que você trabalha?" E aí eu, na minha resposta automática, eu falei: "Porque, ué, você não tem os seus brinquedos, você não sei o que, a mamãe precisa trabalhar pra pagar por isso, né". Uhum. E aí eu depois conversando com uma amiga minha num jantar, ela falou: "Cara, você sabe que um amigo meu ele trouxe essa reflexão e o ponto que a gente tem que falar pra eles é: "Eu trabalho porque eu gosto, Isso eu ia falar. Que bom que você falou. eu trabalho porque eu gosto", porque aí você começa a criar, né, neles, uma relação primeiro um incentivo da criança, do tipo: "Mamãe, então vai trabalhar, porque, Uhum. né, que É legal legal, que é. você gosta". É quase uma comparação, você não vai no parquinho com seus amigos, tal, "A Uhum. mamãe vai trabalhar porque eu gosto". Eh, Quando você joga pro dinheiro, perde a razão para uma vira uma coisa criança, de né? dependência. É. Mas aí nesse momento eu falei: "Nossa, olha", de novo, ação e reação, eu volto pro, né, olha o impacto que tem uma frase, você tá falando da sua relação com o trabalho, mas num momento ali que era tipo: "Por que você tá indo trabalhar?", uma conversa de segundos. E aí eu tô fazendo também o paralelo, como você tá falando agora, né, pro nosso dia a dia como gestores, né, que hoje eu tenho um time de quase 80 pessoas, eh, e é sobre isso, né, é sobre o impacto, o exemplo, como você traz, como você explica, como você envolve, como, né, como ressoa pra cada um também, que é isso, né, pra minha filha ressoa de tal maneira, Sim. ela não é uma pessoa sociável, eu não posso empurrar ela pra sociedade e falar: "Cara, você tem agora você vai ter que O socializar com segredo todo é esse, mundo". vai lá e se vira. Ela não É o seu vai. segredo, né? Ela não vai, É. essa é a natureza dela. Então, fazendo um paralelo também com times, é sobre isso, né, você tem que respeitar a velocidade de cada um, o pace de cada um, você tem que entender as necessidades de cada um, a troca tem que ser constante, tipo: "Ó, eu tô sentindo que hoje você não tá bem, ah, eu tô", né, isso vai criando essa possibilidade, esse ambiente seguro, né, esse Uhum. que essa história de ambiente seguro, essa teoria de ambiente seguro é na prática, né, no dia a dia. Então, fazendo um paralelo com a minha filha, que eu também tenho desafios desse tipo, ela é muito diferente de mim, Uhum. muito, completamente. Eu sou a pessoa que socializo também, com qualquer coisa que passa na frente. Eu sou a primeira a me atirar, a Conversar, falar. ficar Sabe amigo. esses testes que falam de personalidade? Tipo assim, você Aham. tem, dificuldade de ter conversa com desconhecidos? Nenhuma, nenhuma. Eu posso conversar com qualquer pessoa. Uhum. E ela mesmo com conhecidos, mesmo no dia a dia, mesmo ela tem essa dificuldade. Então, é isso. E isso fazendo um paralelo com, né, o que eu vivo no dia a dia, isso é o respeitar a diversidade e Sem você dúvida. saber que tá na comunicação o ponto. Por mais que seja uma comunicação bem intencionada, né, você pode sempre ser o bem intencionado, mas o que você fala ressoa em cada um de um jeito, e aí e essa troca é extremamente importante, né. Essa transparência, a possibilidade da pessoa falar o que ela tá pensando, Sem ser punida. sem ser punida, É. é
é sobre isso no final, né, a gente tá falando sobre seres humanos. Sim. Enfim, fomos profundo agora. Não é porque o podcast não é sobre a Privalha, é Exato, sobre exato, tá seu desafio, perfeito. sua profissão. Eh, eu estava pensando aqui, escutando você falar, isso é muito sobre a gestão, não sobre a empresa. Exato, Quanto mais a empresa tiver essa visão, melhor. Mas é muito mais perfeito. sobre a sua forma de lidar Uhum, com as pessoas. uhum. E tem uma questão também que eu penso, eu queria a tua opinião, as pessoas delegam isso muito para a empresa. A minha empresa não me dá treinamento, minha empresa não me dá Ai, nem fala. benefício, o fulano foi promovido, eu não fui. Enquanto, na minha opinião, quem tem que cuidar da minha vida sou eu. Se eu acho que eu tenho que fazer um curso de edição de vídeo e a empresa não faz sentido para a empresa, Super. eu quero fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que resolver que nem escola, faculdade, MBA, a seu aprimoramento financeiro, profissional faz toda a diferença. Uhum. O que que você acha? Você concorda? Você já É, eu balançou a acho que as cabeça, falou? pessoas falam muito isso, né, tipo assim: "Eu tô na Privalha". Privalha é uma senhorinha, né, fechada. Eu falo isso sempre: "Gente, a Privalha não é uma senhorinha fechada num quarto escuro, pronta pra dar o ba", não. Uhum, Assim, a Privalha sou eu, é você, é a Jéssica que tá aqui comigo, né, a cultura, ela é muito viva. uhum, Ela é sobre as pessoas que estão ali naquele momento, que estão sim, fazendo o negócio, ir pra frente, né. Eu também acho que essa história hoje mudou muito, né. No passado a gente fazia muito isso: "Ai, porque os cursos, uhum, porque aí você pode fazer um curso, aí a empresa vai, né, te reconhecer", como forma de reconhecimento é muito legal também, até hoje, mas eu acho que hoje, né, as pessoas podem sim, ir se capacitando, e eu acredito muito que é você que faz a sua carreira. Eu falo isso para o meu time o tempo inteiro. É assim, se você não cuidar da sua carreira, se você não guiá-la, e se você não traçar o caminho, ninguém vai traçar por você. Esquece, esquece. Assim, eu não tô aqui como gestora pra falar: "Ah, eu acho", às vezes pode acontecer eu olhar e falar: "Olha, eu acho que você tem um perfil que pode se encaixar numa área que não é a que você tá hoje pra expandir os seus horizontes". Pode acontecer, uhum, né. Mas assim, na grande maioria das vezes, quando dá certo, é você ter o plano, você ir atrás, você, né, e assim, não existe nada mais prioritário do que isso. sim, É outra coisa que eu falo pro meu time: se você não tá cuidando da sua capacitação, do seu, e priorizando isso, e olhando, e traçando o caminho de até onde você quer chegar, você não vai chegar, você vai ficar perdido, né, quando a gente não sabe pra onde a gente quer ir. Então, eu acho que hoje sim, as pessoas tendem a responsabilizar uma cultura como algo muito etéreo, muito pouco tangível. uhum, Porque a cultura da empresa está nos levando para isso, porque as decisões que temos tomado de quem? Cultura de quem? sim, Né, é o que você respira todo dia, é o que você fala todos os dias, é para onde você está levando a empresa também, é um projeto que você fez, né, e a carreira, porque a tal empresa não está impulsionando minha carreira, a carreira é sua. uhum, O tamanho da caixa que você está, o tamanho da cadeira que você está, é seu. A responsabilidade é sua, né, então assim, isso também é algo que eu acredito muito, mas ele também vem de uma cultura. A Privalha tem muito isso, a Privalha aposta bastante nas pessoas. Assim, eu tô só há 10 meses, mas eu tenho visto legal, eh, movimentos intensos, movimentos audaciosos e apostas. uhum, Né, a gente tem gente muito jovem, né, empresa de tecnologia, um e-commerce, a gente tem gente bastante jovem, que eu tenho visto várias apostas serem feitas, vide, sei lá, o nosso, eh, COO virou o nosso CCO, o cara ele uhum, fez essa migração, ele é de sim, operações, foi para o comercial, nosso próprio CEO que veio de operações também, algumas mudanças no nosso time recentes, assim, de apostar, uhum, promover as pessoas, ou colocá-las em cadeiras, às vezes, que são maiores, mesmo antes de promovê-las para elas irem, né, então assim, a gente tem um pouco dessa cultura, mas claro, se a pessoa não tiver afim, ela não ver a oportunidade, ela não pular, ela não, realmente isso. E eu tenho refletido um pouco sobre isso, porque conforme a gente vai amadurecendo e vai, né, galgando e você vai chegando em alguns níveis, a gente não pode deixar isso morrer, sem dúvida. né, Isso vale para a vida pessoal também, né. também. Às vezes meu companheiro ou minha companheira não gosta de cinema, não vamos ao cinema, só vai, né.
Só vai. Tá na Você mão não de pode forçar a quem pessoa a fazer isso? um negócio que você não gosta. Né, É. tá na mão de quem no final o culpável, né, do que não tem isso, não tem culpa, não tem, né, só vai, é bem isso mesmo. É, falar um pouquinho, queria ouvir um pouco suas opiniões. Você falou muito do momento do BK de ser o desafiador, né? A Coca-Cola, a Pepsi, fez o urso da Pepsi Ai, muito bom. recente. O que você Quer que eu achou? fale sobre isso? Eu queria. O que você achou dessa postura de marketing Tá. e da resposta da Coca? Eu gosto muito dessa pergunta. Eu, no primeiro momento, eu fui a mega incentivadora, eu postei, falei: "Nossa, até que enfim o marketing, nós estamos de volta ao marketing do pra quê ele existe. A Sim, gente precisa sim. falar sobre campanhas divertidas, o marketing existe para divertir as pessoas", e foi muito divertido ver aquilo, muito. Assim, eu ri, eu dei risada, eu falei: "Pô", e a Pepsi também está na natureza dela ser a desafiadora. Sem dúvida. Né, então É. assim, não é uma coisa que, ai, a Pepsi agora inventou de não, não, a Pepsi sempre fez isso. É, Gente, assim, os comerciais da Pepsi desafiando a Coca também são históricos, assim, fazem sim. parte da nossa história marqueteira, né, de profissionais. Então, os do BK também, tem vários exemplos desse tipo. Uhum. E aí a gente começa a teorizar as coisas. E aí começam todos os professores, e aí mandando a sua análise em bullets do porquê aquilo não pode trazer resultado, porque a estratégia da marca de longo prazo ou é um voo de galinha. Cara, foi divertido, ponto. As pessoas estão falando sobre isso. Uhum. Faz parte da essência da marca. Sem dúvida. A Pepsi é uma marca desafiadora. Não é a primeira vez que ela faz isso. E o negócio foi muito bem feito, né? E o que eu amei mais ainda foram as respostas. As respostas foram muito boas. A resposta do Guaraná foi genial. Eu só vi Assim, da Coca, não vi do Guaraná. a do Guaraná é sensacional. Basicamente, o urso, ele toma um gole de Guaraná e ele vai pro Brasilzão. Assim, ele começa a sambar, ele vai nas escolas de samba, ele vai Legal. num baile, ele Galera da vai pra edição, praia. galera da edição, Coloca vamos aí o botar. Guaraná. Vou fazer Bora. referência a uma marca que eu já fui. Legal. A do Guaraná foi sensacional. E eu postei todas elas. Eu postei a resposta da Coca, eu postei a resposta do Guaraná, eu postei. Cara, assim, se a Pepsi pegou um asset da Coca e no fundo ela está fazendo uma menção à Coca e não é sobre isso. E essa é a minha opinião, eu tô sendo intensa aqui falando, Mas é. porque por que que a gente precisa teorizar tudo, né? Eu acho que isso mina um pouco os marqueteiros. A gente acaba deixando a nossa essência de lado. Eu passei por várias situações, no próprio BK, com campanhas que não eram teorizáveis. Uhum. Você não teoriza o que não é teorizável, É isso entendeu? que faz diferença, né? Simplesmente ela era uma campanha pra entreter, ela era uma campanha que para o BK é o adolescente do fundão da quinta série. E essa é a essência da marca do BK. E você não teoriza tudo, Uhum. entendeu? Porque tem umas que até beleza teorizar, que teve umas que a gente deu uma passada do limite ali, Faz mas parte. que faz parte. No final faz parte, hoje eu falo rindo, na época eu fiquei muito mal. Por quê? Porque aí a gente, como marqueteiro e os professores, e aí a gente começa a teorizar. E aí vem a teoria disso, daquilo outro, e aí é onde o marqueteiro ele olha para aquilo, alguns se afetam bastante como profissional, não tem como. E aí não tem como, "Ai, não leva para o pessoal", não tem como. Eu sou a primeira a falar que essa história, "Ai, não leva para o pessoal profissional", eu sou uma pessoa só, eu sou uma pessoa. Eu profissional, eu sou uma pessoa. Então, as coisas que eu faço tem o meu toque pessoal, Uhum. que se misturam com algo que eu aprendi no profissional, então, né, e não tem como você, por exemplo, lançar uma campanha e aí a gente começa a minar, e a teorizar, e mover um grupo, porque você quer uma atenção naquele momento, que você quer falar sua opinião. Não tem problema você falar sua opinião, mas isso, no geral, mina um pouco os marqueteiros, na minha opinião. A gente vai perdendo essa coragem, né, Sim. e ela acontece muitas vezes pelos nossos próprios pares, né, uma pessoa que É, tá e áreas sentada numa cadeira correlatas, né? igual à sua, mas numa outra marca. E aí ela vai pra um lugar que eu não acredito, por isso que eu
eu queria falar sobre essa história do urso, da Coca e da Pepsi, porque eu achei genial, porque eu achei que voltou para a essência marqueteira do tipo, a gente precisa divertir as pessoas, porque eu achei que faz parte da natureza e da história da Pepsi, Uhum. e a gente teorizou para um lado que não deveria ter ido. As discussões que eu li, eu falei, eu não concordo com isso aqui, eu não me posicionei. Quer dizer, eu postei todas elas. Eu postei a da Pepsi, eu postei da Coca, eu postei a do Guaraná. Aham. Sensacional. Eh, mas eu acho que nesse sentido, como marqueteiros, a gente perde. A gente perde muito, o incentivo um para o outro. É, a questão do medo mais uma vez, né. Exato. É. Geralmente as respostas são muito não automáticas, espontâneas, né. Ah, deu problema com alguma campanha. Se alguém te falar, você vai falar assim: "Ah, porque foi isso, ou aquilo". É. Mas muitas vezes você não pode falar o que é óbvio, né, o que vai responder a pergunta que o mercado está fazendo para você a partir de um impulso. Mas esse é o desafio do nosso dia a dia, não tem jeito. Quem lida com comunicação, com imagem, Verdade, é, é sempre é muito para grande, todo mundo, né, né. você gera um impacto muito grande, são milhões e milhões e milhões de pessoas vendo aquilo, então, realmente, você tem que estar preparado para tudo. Sim. E esse momento já não mais novo da inteligência artificial? Uhum. Eu converso com muitos CMO, eu já fui CMO e vou dizer que no começo da minha carreira era mais fácil. Pelo ponto de vista era mais difícil por um ponto de vista e mais fácil. É. Eu tinha poucos meios para trabalhar, meios de comunicação, televisão, rádio, revista, outdoor, certamente estou esquecendo de algum aqui, TV por assinatura foi Agora a depois, TV mas conectada tá muito também, né. exatamente. Uhum. Então eu fazia uma campanha em poucos meios, mas esses meios tinham muita relevância. Então eu conseguia falar para Poder de muita impacto, gente ao né. mesmo tempo, Uhum. e aí tem um problema de isso poderia, eh, potencializar um erro muito mais. Hoje em dia, você tem milhões de plataformas, milhões de temas, a audiência está super fragmentada, você Uhum. consegue ter, com pouca gente, um resultado muito maior do que com muita gente. E a AI é mais um tempero, porque assim, você já fez uma campanha de influenciador por AI? Fez? Deu errado? Tá vendo o que você fez. Ah, não fez? Por que que você não fez? Como é que tá essa cobrança, se é que ela existe para você, Aham. e como é que você lida com isso? Já viu, tem um meme que é: "We want AI, for what?" Já viu isso? Exatamente. É muito isso, É. né. Mas acho que a gente já passou desse momento. Eu acho que a gente já esteve nesse momento, "A gente precisa da AI, a gente precisa da AI". Não, 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 agora ela está ali, ela está viva e ela está evoluindo junto com a gente. Uhum. Essa é a minha visão um pouco. Eu acho que acabou a pressão da IA pela IA, pelo Sim, menos aonde eu estou. sim. Não, mas de fato, a NRF falou muito disso. É, É. agora ela já é algo factível e as pessoas já entendem como ela permeia o seu dia a dia, inclusive. Então a gente já tá em outro estágio, né. Eh, eu não acho que hoje eu vivo uma pressão pela IA, eu acho que realmente ela o que que acontece? Quando você a IA ela tá muito ligada ao exemplo também, que é o que a gente acabou de falar. Sim. Quando você dá o exemplo, eu tive um exemplo recente que eu usei uma nova plataforma, eu sofro ainda com AI apresentação, Uhum. ainda sofro. Mas aparentemente esse final de semana eu encontrei uma plataforma ideal. Me conta. Para fazer a apresentação? Posso te contar? Deve. Posso falar? Nome? Manos. Ah, é ótimo. Pra apresentação, olha, eu testei todas. Eu acho que Para o conteúdo ou pra estética? as 2 coisas. A estética eu ainda apanho um pouco. Eu vi um passo então, uma estética muito boa. Eu Hum. também apanho, tá. E esse era o meu ponto, que eu sou muito das slides visuais e tal. Eu como marqueteira, eu penso em slide, eu não eu estava sofrendo, porque eu não cara, eu estava testando todas elas, eu falava: "Meu, não é possível, A alguém Gama era não mais viu famosa ai". até então, Mas Gama. assim, anos-luz atrás. Cara, ninguém pegou ainda esse chunk de apresentações para o negócio, né, enfim, cada um tem o seu, mas O notebook LM é muito bom também. muito bom também. Mas ainda pra estética fica um pouquinho pra trás, pra Fica bem para mim, trás, é. na minha opinião, do que ele converte, né, no final, assim. Então ainda demos notebook LLM, aliás, que É, ferramenta, né. maravilhosa. E ele Maravilhosa, te dá transformando ela em podcasts. então, você Cara, aperta um botão, que é para quem não aquilo? conhece, você sobe um desafio ali, Maravilhoso, um arquivo, o que maravilhoso. seja,
ele lê aquilo, trabalha aquilo inteiro, e você fala assim, eu quero um infográfico. Aí você aperta o botão, tem um infográfico. Eu quero uma... Fluxogramas. Exatamente. Então é muito legal. Me explica essa história toda aqui, me explica, você pode anexar horas e horas de conteúdo de vídeo, me explica essa história inteira aqui num fluxograma. É maravilhoso. Cara, você olha, às vezes eu faço isso, me gera um podcast, aí eu vou escutando no caminho. É que meu trabalho e minha casa são muito perto, mas Uhum. dá tempo de ir escutando ou escutando. É incrível. Transforma no formato de podcast, é incrível. Mas a IA hoje, eu acho que a gente chegou no momento que estamos na liderança pelo exemplo também. Sem dúvida. E aí, dá o exemplo desse final de semana, manos lá, meu marido falou, ele falou, cara, tu fiz uma apresentação inteira de um deck de. Falei, beleza, aí eu peguei, aí eu falei, cara, isso aqui realmente é bom. E aí eu falei pra pessoas do meu time, e aí essa semana nós estamos o quê? Estamos na quinta-feira. Assim, em poucos dias, Uhum. tá todo mundo fazendo todas as Usando. apresentações. Você entende? Então, e aí economizando tempo, e aí não, realmente isso aqui ele respondeu de uma forma, ele transformou isso aqui. E é isso, eu acho que hoje a gente tá vivendo um momento da IA impulsionada pelo exemplo, do que você faz e o que você. E aí os times, a gente vai propagando um pouco isso. Eu acho que foi embora aquela pressão da IA pela IA, Uhum. né? E a gente entrou na era do tipo, cara, isso aqui pode mudar minha vida. Isso aqui vai mudar minha Verdade. vida. Entendeu? E as pessoas já acreditam nisso, né? E quem não, aí realmente é porque você quer estar fora, Sim. né? A gente tem um desafio muito grande como Privalha, que é a parte de geração de assets, Uhum. né? Porque pensa, eu gero mais de 14 mil assets, fotos, Deus do céu. vídeos, com modelo, sem modelo, Uhum. por mês. É muita coisa. A gente tem vários estúdios operando e tal. Uhum. E esse foi um dos principais desafios quando eu cheguei, né? Meu CEO, o Fernando Bosco, ele falou: cara, Mayra, a gente precisa revolucionar esse negócio. E beleza, o time tinha um plano. E aí no começo, que a gente ainda tava tudo, move pra IA, move pra IA. Eu falava pro time, mas a gente precisa mover pra IA, a gente precisa. E era um negócio tipo, cara, mas a IA não tem a mesma produtividade que eu. Eu consigo fazer mais fotos e mais. Em poucas semanas, o negócio foi mudando. Sabe Uhum. aquilo que eu te falei? Não, não é mais. Tem uma outra que apareceu aqui. Lembra aquilo que eu te falei? Que essa categoria não tava dando? Puta, agora tá. Tipo, fotos de sapatos, porque você tem, por exemplo, se é uma sandália, você tem os dedos das Uhum. pessoas. Muitos erros, não tá rolando. Porque quando você pede pra editar uma foto, aí vem uma outra ruim. Totalmente. É diferente. E aí, depois de 2 semanas, cara, lembra que eu tinha te falado que sapatos não tava dando? Agora tá dando. Então, assim, a gente já tá agora num nível que é muito do exemplo e a propagação no negócio que você acredita que vai mudar a sua vida, e as pessoas já estão acreditando que aquilo tá mudando a vida delas. Uhum. E uma produtividade das ferramentas impressionante, que a gente não tinha antes. Então, assim, e a junção entre elas, né? Então, assim, o momento que eu vivo hoje é esse. O entendimento do meu papel como líder no uso da IA. Que é diferente, entende? Mudou um pouco a lógica disso, né? Dos consultores que eu vou criando. Por exemplo, meu chefe foi um que ele me mostrou uma ferramenta, ele falou, Mayra, eu tenho um conselho aqui. Tem um conselho administrativo. E eu coloquei a personalidade X, Y, Z. Eu coloquei os caras Fulano. que eu acredito. Tem o Jobs, tem o esse, tem o esse, tem o aquilo. E aí, quando eu tenho uma crise, eu vou lá e pergunto pra eles: eu tô passando por isso agora. Cara, o que você faria? Aí o Steve entra, ou não sei o que entra. E eu tenho um conselho. Ele é um CEO de empresa, ele tem um conselho. Aí eu, cara, isso é legal. Isso é revolucionário. Sim. Ele, por que você não monta o seu? Pega os marqueteiros que você. Aí você monta. E aí eu comecei a fazer, entende? Uhum. Aí tá vendo a liderança, pelo Aplicação. exemplo, na aplicação? Sim. E eu acho que é esse o momento que eu estou sentindo que estamos vivendo. Porque do ponto de vista de produtividade, de ferramenta e escalabilidade, eu acho que a gente tá chegando num lugar legal, Esse é né? o tipo da coisa que vai um pouco contra o que eu falei no começo, sobre a gente se treinar para as coisas que a gente acha importante. Aham. Falou-se muito na NRF esse ano de a internet como meio, não como fim, que é o que a gente está falando aqui, Uhum. mas que as empresas estão parando de falar, Mayra, usa essa ferramenta e faz isso aqui, e está começando a ensinar para as pessoas como fazer. Isso. Então é aquela história, né? Não dá o peixe, mas ensinar a pescar. É isso. Então as pessoas estão tendo mais segurança, porque fala assim, putz, a Mayra me pediu um negócio, a empresa ou ela me explicou como fazer, e agora eu estou sendo um profissional melhor
a partir de uma necessidade específica da empresa. Exatamente. Faz muita diferença. Você já usou o Kling? Kling não. Não, é uma nova De criação de agentes? de vídeo. Cara, De vídeo. eu subi uma... Jéssica, anota aí, estamos precisando de vídeo, hein? De Exatamente. vídeo a gente tá precisando Eu boto também. uma foto minha e falo, eu quero que essa foto... Depois eu mostro aqui o... Eu quero que a partir de uma página do Instagram eu saia da minha foto de perfil, chute a tela do celular. Eu achei que era mais pra campanha e assets mais integrados, assim. Pode ser, é porque Pode assim, ser? eu não me aprofundei muito na Tá. ferramenta, mas para animar alguma coisa é bizarro, assim, dá nervoso. Sério? É. Testaremos, hein? Vou botar o Testaremos vídeo aqui Kling. também. Kling ainda não, Kling Galera ainda da não edição me testamos. pede, Usamos porque eu- outras É. para vídeos, Kling ainda não. Legal. Bom, infelizmente a gente está chegando no tempo, já passamos aqui. Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido. Passou muito rápido. A gente pode ficar mais 2 horas aqui. Com você toda pode sim. certeza. Mayra, muito obrigado. A gente, tem uma pergunta final que a gente sempre faz. Você, como audiência ferrenha do nosso podcast, vai saber. Aham. Tô brincando. Sei não. Não, mas eu boto essa saia curta sempre para sacanear o pessoal. Olha para a câmera, para sua câmera aqui, e dá um conselho de vida para alguém que você conheceu agora. De vida. É fácil, pô. De vida, pra mim, tem um... Eu acho que a gente tem que... a gente tem que olhar mais pro outro e pro impacto do que a gente gera nos outros, Uhum. como um todo. Eu acho que a gente vive um momento que isso torna-se mais importante do que nunca. A gente tem que saber que se você fala uma frase, uma palavra, se você acorda virado, se você gera um impacto, que eu vou voltar pra ação e reação. Você gera um impacto no outro. Então, o meu conselho é olhe, tente olhar pro outro com um olhar profundo, assim, um olhar de atenção, sabe? A gente tá num olhar de que a gente não consegue. A gente tá num momento que dar atenção é tudo hoje, né? Você vê, eu tô aqui, eu tô falando com a Jéssica, no celular, talvez não na minha atenção 100% plena, mas assim, a gente tem que olhar para o outro com atenção e entender quais os efeitos a gente gera, né? Nas nossas palavras, na nossa comunicação, na nossa linguagem corporal, na nossa pressão do dia a dia. Então, assim, meu conselho iria por aí, assim, que vale pra tudo na vida no final, né? Você falar, nem que seja... Tem pessoas mais impulsivas, assim, que vão pra esse lado, né? Você fala, eu falo o que eu penso, beleza. Beleza. Mas nem que seja refletir sobre isso depois. Tipo, cara, será que... Tá, já falei, foi. Será que bateu legal? Será que essa pessoa dormiu bem essa noite? E se você achar que não, beleza, você pede desculpas. Fala, ó, eu Conversa. refleti sobre... Eu refleti sobre o impacto que eu gerei, que eu posso ter gerado em você. E aí eu quero falar sobre isso. Então, o meu conselho, acho que seria por aí, né? Que no mundo profissional, a gente tá buscando cada vez mais pessoas assim, que consigam aliar, né, a doideira do dia a dia, da energia, do isso, da tensão fragmentada, com essa conexão real, desse impacto que você pode gerar no outro. Eu acho que essas pessoas são as que vão decolar cada vez mais, então também seria um conselho de carreira pra mim, de vida, de profissional, de tudo. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem e humildade. Exato. E tem que ter coragem para ter humildade. Exatamente. Pra pedir desculpa é um ato de coragem. Total. Nossa, é Não um ato deveria. de coragem. Com toda certeza. Mayra Palacios, muito obrigado. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado, com certeza gostarão. Espero que você tenha gostado. Adorei bom. a experiência. Então estamos terminando. Estamos juntos. A câmera ali, lembra, senão o Bruno briga comigo. É verdade. Estamos terminando mais um episódio do Galho em Galho, especial dos CMOs. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Obrigada. Tchau!